Tenho uma dúvida que me martiriza muito, padre. No ano de 2003, perdi meu filho de 33 anos. Foi assassinado quando tentavam lhe roubar o celular. Venderam o celular por R$20, padre. Esse foi o preço da vida do meu filho. Ele, que era um homem tão bom, tão amado por mim e por todos com quem ele convivia, sua vida foi arrancada a troco de nada. R$20 que usaram para comprar drogas. Eu não me conformo, padre. Nunca me conformarei. Penso muito em vingança. Quando tudo aconteceu, me afastei da igreja, minha fé ficou muito abalada, fiquei anos sem ir à missa. Agora, com a graça de Deus e de Maria, vou à missa, assisto os programas do Senhor, alguns programas da Canção Nova, mas mesmo assim ainda não encontrei a paz que eu tanto preciso. Estou com uma dúvida e preciso de sua ajuda para responder. Se Jesus sofreu tanto para salvar a vida de todos os pecadores, essa pessoa que fez isso com meu filho, que mudou a minha vida, vai ser salva, padre? Esse assassino vai ser perdoado? E eu, padre Fábio? E eu? E o meu sofrimento de mãe, que perdeu o filho, onde fica? Me ajude a acabar com essa dúvida, padre. Me ajude a tirar isso de dentro do meu coração. Minha filha, nós não temos como arrancar de dentro de nós nenhum sentimento negativo se antes a gente não se reconciliar com as situações que o geram. O desconforto da alma da senhora não é por acaso. Ele nasce justamente da sua indignação de saber que seu filho foi morto por causa de um celular que foi vendido por R$20. Essa é a sentença da senhora. Essa é a condenação. Que nem sei se esse menino vai ser perdoado ou não, o que matou o filho da senhora, eu não sei. Eu não conheço a vida dele. Eu não sei se ele se arrependeu dos erros. Eu não sei como é que ele vai encontrar a morte. Em que situação ele estará no momento em que se despedir dessa vida. Agora eu sei que a senhora está condenando a vida da senhora, está condenando a sua existência com essa premissa, com essa frase. Meu filho morreu, foi assassinado por causa de um celular que foi vendido por R$20. Com o menino que matou o seu filho, eu não tenho como falar. Mas posso falar com a senhora. E posso lhe garantir. Posso lhe, sem medo de errar, que enquanto a senhora não viver no fundo do coração esse perdão necessário, a senhora não vai conseguir acreditar em nada, a senhora não vai conseguir encontrar paz em lugar nenhum, porque nenhuma paz é possível enquanto o nosso coração estiver pesado de ódio. Eu sei que não é fácil. E Jesus também precisou viver isso na vida dele, não foi fácil para ele. Só que Jesus era sábio. E ele sabia muito bem que mesmo naquela cruz, mesmo vivendo o auge do sofrimento injustamente provocado pelos outros, ele precisava perdoar. Porque Jesus sabia que o perdão é a fonte de muitas virtudes. Quando nós conseguimos perdoar, e eu vou dizer uma coisa para a senhora, não é só o rapaz que a senhora precisa perdoar, o que matou o filho da senhora. A senhora precisa perdoar a vida, a senhora precisa perdoar o acontecimento, a senhora precisa perdoar todo o contexto em que o filho da senhora estava situado no momento em que ele foi morto. Porque essa culpa que a senhora conhece e reconhece naquele assassino não está só nele. A senhora acabou esparramando isso em muitas situações e a senhora deve saber muito bem disso, porque quando nós identificamos um culpado, aquele mal-estar acaba atingindo a nossa vida inteira. Tanto é que o assassino nem deve saber do que ele provoca na senhora ainda hoje. Agora, a senhora está com a arma apontada para a cabeça da senhora. E a cada instante a senhora dispara. Porque odiar é uma forma de se matar aos poucos. Toda vez que nós
optamos por viver o ódio, é como apontar uma arma para a cabeça que nós disparamos aos poucos. Porque o ódio, essa incapacidade nossa, muitas vezes, de perdoar a vida, de perdoar quem nos magoou, que o ódio é alimentado justamente pela falta de perdão, é ela que vai fazendo com que a gente perca a qualidade da vida. Ô minha gente, hoje nós estamos falando muito de sofrimento de pai e mãe, né? Que perde filho. Quantos filhos ficam abandonados pelo mundo porque o pai e a mãe, no momento em que perderam aquele filho, esqueceram que eles tinham família, que existiam outros filhos precisando deles? Quantos filhos choram isso? Padre, às vezes eu acho que a minha mãe só tinha aquele filho, porque depois que ele morreu, ela nunca mais cuidou de nós. Ela mergulhou tanto no seu sofrimento, padre, que ela foi incapaz de olhar para nós que ficamos. A Vânia, quando perdeu o Gustavo, que era o filho mais velho dela e do Caião, menino cheio de vida, estava indo de férias, passar férias no Mato Grosso. Aquele menino bonito, cheio de vida, que ela se despediu ali de manhã, à noite estava morto. Eu me recordo que o Alessinho e a Thaís e o próprio marido, Caião, foram fatores determinantes para que a Vânia reencontrasse o sentido da vida. E esta foi uma sabedoria que nasceu da própria experiência cristã que ela vive, que a Vânia é uma mulher cristã. Ela é apaixonada por Jesus. Eu vi de perto o seu envolvimento com o cristianismo. É fundamental ali. Não é só uma mochila que leva nas costas. Ela acredita em Deus. E Deus mudou a vida dela. Mas não mudou somente ela. Aquele momento de dor foi o momento em que ela pôde trazer para fora o que Deus já havia mudado dentro dela. Foi olhando para a Thaís que ficou, para o Alessinho que ficava, para os dois, que ela descobriu. Gustavo morreu, eu sofro muito, sinto muito, mas os meus dois filhos precisam de mim. E essa é a maneira heróica que a mãe tem de organizar o próprio luto assim, amando os que ficaram. Porque o luto é traiçoeiro. Se a gente não cuida, por causa do ódio que a gente sente de ter perdido aquele filho, a gente esquece os que ficaram. E aí a gente acaba cometendo uma injustiça com o marido, com os filhos, com os amigos, com os irmãos. Por quê? Porque a gente se fecha no nosso sofrimento, a gente não faz um movimento de saída, e aí a gente acaba prejudicando a nossa vida e a vida dos outros. Por isso, minha filha, que toda vez que a senhora odeia esse criminoso, toda vez que a senhora fica remoendo dentro da senhora, o fato é como se a senhora estivesse apontando a arma para a sua cabeça e para a cabeça daqueles que estão ao lado da senhora. Eu não sei se a senhora tem outros filhos, mas eu, particularmente, digo, como filho da dona Ana, que todas as vezes em que eu precisei conviver com a minha mãe, no momento dos seus ódios, ela era menos mãe minha. Por quê? Porque alguém que está ocupado de ódios não pode ser mãe inteira. Por isso, minha senhora, não perca mais tempo com seus ódios. Jogue fora. A senhora não precisa mais ver não precisa mais trazer dentro do coração o ódio que o assassino provoca. A senhora pode escolher a leveza. A senhora pode escolher hoje o perdão. E o perdão é uma palavra realmente capaz de nos libertar. Eu não quero. Devolvo esse lixo, é seu. Já que você matou o meu filho, já que você levou a minha alegria, eu quero devolver todo o lixo. Como? Limpando o coração. Não permitindo mais que ele seja depósito de tantas coisas mesquinhas. É assim que a gente vai fazendo a faxina da alma, né? Que eu preciso fazer, que você precisa, porque de vez em quando alguma coisa de errado vai acontecer, não vai ser de acordo com as nossas expectativas, alguma coisa não vai ser de acordo com os nossos sonhos, com aquilo que a gente esperava que fosse. Mas você é o condutor de tudo isso. Você está à frente. Com Deus contigo. Eu acredito nisso. A cada dia eu peço mais. Senhor, esteja tão presente em mim,
mas tão presente que eu já não saiba nem mais me diferenciar de ti. Eu quero sentir com o seu coração, eu quero amar com o seu coração, eu quero viver com o seu ar, eu quero ter em mim a força da sua presença. E se o Senhor é o Criador, eu não tenho o direito de viver inacabado. Eu quero o tempo todo viver esse processo de recriação. Se o Senhor é o Criador e eu ouso respirar o mesmo ar que o Senhor, se eu ouso ser proprietário da mesma palavra que o Senhor, eu não tenho o direito de não viver outra coisa senão a recriação. E hoje ser recriado lá, no gramado da minha casa, com meu cachorro no colo, vivendo uma situação simples, muito pequena, que qualquer ser humano tem o direito de viver. Não é um privilégio, não é um luxo, não. É uma situação simples. Você ter uma criatura no seu colo que tem um carinho e um respeito por você pelo simples fato de você tratá-la bem. E ela identificá-lo no mundo assim. No meio de tantos, ele corre na sua direção. Quando todos chamam, ele atende a sua voz. Viver aquele momento e descobrir que a vida é isso. E que todo o empenho vale por causa daquele momento que nos mostra que tudo pode ser assim. Que pelos gramados da vida, pelos gramados da existência, nós temos a possibilidade de viver a surpresa da vida. É isso que eu lhe desejo, viu? Que nos gramados da sua vida, você viva cada vez mais as surpresas. Já escutei muita gente fazer essa pergunta, que a alguns pode parecer boba, mas é um conflito para muitas pessoas. Padre, uma pessoa quando pede a intercessão de um santo para salvar a vida de uma pessoa querida, e em troca ela promete se dedicar inteiramente à vida religiosa como freira. Porém, a graça foi alcançada e ela não se tornou freira. E depois de um tempo se casou, teve filhos, não cumpriu o que prometeu naquele momento da dificuldade. E hoje ela percebe que nada está dando certo na vida dela. Eu pergunto, padre, tudo isso que está dando errado, essa frustração, é porque ela não cumpriu a promessa feita? Espero que o senhor tenha condições de me dar uma resposta para esse questionamento. Gente, primeira coisa, nós precisamos retirar da nossa contexto da nossa vida religiosa essa visão mercantilista das promessas. Eu acho muito cruel quando a gente coloca Deus numa cilada dessa. Primeiro, que promessa que nós precisamos fazer? Que promessa que nós precisamos fazer a Deus todos os dias? É uma só. É que o nosso cristianismo seja cada vez mais puro. Que a gente se livre dos excessos e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. É só isso que importa. Se você tem uma devoção ao santo, só tem sentido de ter essa devoção se for para essa devoção lhe ajudar a ser mais parecido com Jesus. Senão ela é um excesso. Então, minha filha, as coisas dão errado para nós quando nós não somos coerentes com aquilo que escolhemos. Se essa menina prometeu ser freira para que Deus lhe fizesse um favor, e Deus fez o favor e ela não foi ser freira, e a gente acha que agora tudo está dando errado na vida dela, porque Deus está castigando, nós estamos atribuindo um defeito muito sério a Deus. Ou então nós estamos até negando o mistério da redenção, que Deus nos perdoa sempre. É interessante isso. Nós não podemos acreditar que uma promessa feita e não cumprida possa retirar a capacidade que Deus tem de nos perdoar. É igual, deixa eu até ver o nome dele aqui. Eu achei muito interessante. Eu encontrei um rapaz no aeroporto de Belo Horizonte. Ele estava pronto para embarcar. Jorge.
E o Jorge veio falar para mim assim: padre, eu preciso que o senhor me ajude. A minha namorada Thaís é católica e eu sou espírita. E eu gostaria muito que ela entendesse que não há diferença entre nós dois. Aí eu falei assim: calma aí, Jorge. Não há diferença de quê? Qual a diferença que você acha que não existe? Religiosamente falando. Mas claro que existe uma diferença. Você é espírita, ela é católica. Vocês podem muito bem conviver de maneira harmoniosa, respeitando a religião um do outro, mas vocês têm duas posturas teológicas muito diferentes. Como assim, padre? Sim, se você acredita na reencarnação, nessa necessidade de voltarmos aqui para purificar os erros do passado, você não acredita na redenção que Jesus realiza. Não é assim? São duas teologias muito diferentes. Você tem todo o direito de ser espírita, você tem todo o direito de acreditar no que você, na maneira como você acredita, mas você não pode se dizer que você é católico também. Tem que ter uma capacidade de distinguir, são duas teologias diferentes. Aí eu comecei a explicar para ele que quando Jesus nos salva, Ele nos salva totalmente. Não fica nada para trás para eu depois ter que consertar depois. Aí ele: padre, é verdade. Então são duas teologias diferentes. Eu vou voltar para casa, vou fazer a minha convivência ser cada vez mais saudável, mas eu tenho que admitir que existe uma diferença. Existe. Se eu não acredito que Deus possa me perdoar e me lavar de todas as minhas faltas de uma vez por todas, eu não posso dizer que eu sou um cristão católico, porque o cristianismo católico, a teologia católica diz que Deus nos purificou de uma vez por todas em seu Filho Jesus. O mistério da redenção nos lava, nos purifica. Então, se eu pego uma história dessa aqui e me sinto tentado a acreditar que Deus está me punindo porque eu não cumpri uma promessa que eu fiz, eu estou negando a capacidade que Deus tem de me perdoar. Eu estou negando a redenção de Cristo na minha vida. Meu Deus, se eu, através de uma confissão, não posso consertar com o meu sacerdote, com o legítimo representante de Cristo na história, uma promessa absurda que eu fiz no passado, então para que serve o sangue derramado na cruz? Não é essa liberdade que a carta aos Gálatas nos fala, minha gente? Dessas práticas religiosas que nos amarram? Você que está aí com a consciência pesada porque não cumpriu uma promessa, que promessa foi essa? Tem um bom senso nessa promessa? Se você prometeu que seria um bom filho, então você não pode negar essa promessa. Você tem que levá-la até o fim. Por quê? Porque isso é cristão. E Deus vai lhe ajudar. No momento em que Ele lhe perdoa quando você erra, Ele está lhe motivando, Ele está lhe capacitando a ser um bom filho. Eu prometi andar de joelhos 1 quilômetro. Isso vai fazer diferença na sua vida? Na sua conversão? Tudo bem, se faz diferença, se isso interfere na sua vida, então pague a promessa. Agora, se você chega à conclusão de que a libertação que Jesus realizou na história toca também a minha possibilidade de mudar, então ao invés de andar 1 quilômetro de joelhos, eu vou andar alguns passos na direção de alguém que eu preciso pedir perdão. Talvez tenha muito mais efeito no seu coração e no coração de Deus do que você andar 1 quilômetro de joelhos. Eu não estou relativizando as promessas. Eu estou querendo que você pense o significado delas. Nunca pense as promessas que você faz dissociando do mistério da redenção de Jesus. Às vezes, minha gente, a promessa que muda a nossa vida é essa. Eu vou deixar o álcool. Eu vou parar de beber para minha família ser mais feliz. Eu vou deixar o vício o amor que eu tenho à minha mãe. Minha mãe sofre tanto por causa das minhas drogas. Essa promessa eu faço. E é sagrada ao coração de Deus. Eu vou ser mais caridoso. Eu vou tirar uma parte do meu salário todo mês
e vou ajudar uma instituição. Ah, essa promessa é boa. Ela faz a diferença no mundo. Ah, eu vou rezar 1 milhão de Pai Nosso. Cuidado. Esse 1 milhão de Pai Nosso pode não ter nenhuma conexão com a sua salvação. Pode ser da boca para fora, pode ser apenas uma repetição. Então a gente precisa prometer é postura, é conduta, gestos que interfiram no nosso caráter, que modifiquem o nosso jeito de ser para melhor. Eu admiro São Francisco, estou dando um exemplo. Então São Francisco, ao olhar para a humildade dele, ao pensar na maneira como esse homem foi capaz de desafiar as estruturas do seu tempo, como esse homem foi capaz de se desapegar das riquezas, eu estou tendo um exemplo humano de alguém que foi como eu, de carne e osso, e que alcançou uma virtude que o santificou. Pronto, terminou o papel de São Francisco na minha vida. Eu reconheço tudo que ele me faz, ele é meu exemplo de cristão, eu posso até pedir a intercessão dele. São Francisco, me faça humilde nessa hora, me faça ser mais desapegado. Mas ele não pode fazer isso na sua vida senão através do Cristo. É Cristo que nos salva. Nós não podemos retirar São Francisco da graça do Cristo, porque ele só ficou santo porque ele imitou Jesus. Então você até tem o direito de dizer que você quer ter um coração franciscano, mas você não se esqueça que ter um coração franciscano é ter o coração cristão, naquela radicalidade. Jesus foi pobre, Jesus foi simples, Jesus foi humilde, então tudo isso São Francisco trouxe para a sua vida e viveu radicalmente. Tudo bem, esse é o primeiro aspecto da questão. Como é que eu posso acreditar na intercessão dos santos? Assim, eu acredito que todos nós estamos congregados, que nós já participamos da comunhão dos santos, algumas pessoas já foram reconhecidas pela igreja como homens e mulheres que elevaram radicalmente uma virtude a uma condição máxima, viveram com muita disposição aquela virtude e foram santificadas por isso. Mas quem a santificou? É a ação do Espírito que nos conduz ao Cristo, que nos salva, que nos liberta. Então nós não podemos separar os santos do mistério de Cristo, senão a gente está vivendo um paganismo. Viu? Você tem o direito de ter a sua admiração ao santo, de ter a sua devoção, de fazer a sua novena, desde que você não se esqueça de que tudo isso só tem sentido se estivermos cristologicamente ligados. Aí entra a questão da promessa. Tudo bem, essa é uma prática que muitos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos parentes já fizeram. Pode ser que você já tenha feito isso. Mas volto a dizer, cuidado com a promessa que você faz, que ela pode ser sem sentido. Por exemplo, uma pessoa prometer que vai tornar-se freira, caso ela receba uma graça, já é no mínimo estranho. Porque para a vocação, para assumir a vida religiosa, a igreja nos diz que nós precisamos ter vocação. Nós vamos ser chamados a isso. Vocare é uma voz que está me chamando. Então eu vou me impor um fardo, porque Deus me fez um favor. Você acha que isso é uma coisa que agrada a Deus? Deus, você que é mãe, você gostaria de ver o seu filho vivendo uma vida só para agradar você, sem que isso tenha alguma conexão com a verdadeira vocação que ele tem? Não sei. Eu, particularmente, jamais gostaria, se eu tivesse um filho, de que esse filho vivesse uma vocação contrária à que ele recebeu só para me agradar. Gente, é uma imagem muito mesquinha de Deus. Pensar que Deus pode ficar satisfeito ao nos ver. Desconsiderando todas as aptidões que Ele nos deu, para viver um alto sacrifício para agradá-lo. Tudo bem, o sacrifício que agrada a Deus é quando você pega tudo aquilo que é próprio seu e você vai
purificando para que você eleve cada vez mais as possibilidades que Ele lhe deu. Porque eu, como padre, por exemplo, eu tenho de fazer os meus sacrifícios todos os dias. Esse é o sacrifício que agrada a Deus, quando eu estou vivendo a coerência do que Ele me deu e estou buscando cada vez mais purificar as minhas escolhas. Agora você já imaginou um rapaz que nasceu para o casamento, que quer ser pai, que quer construir uma família, sacrificar-se nesta vocação que Deus lhe deu, porque Deus dá todas as vocações, para tentar ser padre? Será que esse homem terá condições de viver realizadamente como Deus quer que a gente viva? Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja. Que você não abra mão de fazer essa promessa hoje. Quero ser cada vez mais guardado pelo Senhor. Derrame sobre nós, sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você sabe que hoje eu estava conversando em casa e a gente estava num assunto de um acontecimento que envolve uma pessoa que nós amamos muito, uma dificuldade, um sofrimento que atravessou, uma perda. E eu estava falando justamente disso, de como é importante, de como faz diferença na nossa vida, quando nós, mesmo quando estamos sofridos, mesmo quando nós estamos machucados pelos acontecimentos, que a gente não permita que venha se instaurar dentro de nós o espírito de vítima. Porque o espírito de vítima, aquele que nos condiciona assim de pensar, ai, coitadinho de mim, eu não merecia isso que me aconteceu. Esse espírito, ele é muito diabólico dentro de nós, porque ele quebra a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que eu acho que a vida foi injusta comigo, toda vez que eu fico pensando que a vida está me devendo alguma coisa, eu naturalmente paraliso as minhas forças e tudo aquilo que possa me levar. E às vezes nós somos muito cruéis com a gente assim. Alimentamos por anos e anos e anos, sem perceber que estamos alimentando, e esse não nos deve nada, não. A vida é sempre bonita, se a gente percebê-la assim. Se a gente tiver a disposição de lançar os nossos olhos para aquilo que ainda resta. Tá bom, perdemos. O que nós podemos fazer para recuperar até um pouco mais do que aquilo que perdemos? Às vezes, em algumas situações que nós achamos que foi perda, foi livramento. Virou até piada isso lá em casa, porque tudo eu falo que é livramento. O negócio não deu errado. Porque antes eu ficava muito irritado, sabe? Com qualquer coisa assim, às vezes me dava uma irritação de um voo que deu errado. Hoje não. Eu tenho tentado substituir a lógica do que me irritava para isso. Então tá bom, não foi, é porque não era para eu. Vou aproveitar esse momento que eu tenho aqui e perceber o que deste momento eu posso extrair de bom. E quando a gente começa a abandonar esse espírito, às vezes é diabólico. Por que é diabólico? Porque quebra dentro de nós a harmonia. Diabolos, no grego, é tudo aquilo que nos separa, tudo aquilo que separa, tudo aquilo que quebra. Então eu tenho, muitas vezes, sentimentos diabólicos. Se eu fico olhando para a minha vida e me acho um pobrezinho, que foi vítima, coitadinho de mim, essa autopiedade, isso é diabólico. É um sentimento diabólico. Eu tenho mais é que arregaçar as mangas e ir atrás do que eu posso fazer ainda. E até mesmo reconhecer a parte que me cabe naquilo que não dá certo. Porque às vezes é uma sequência de erros. Deu errado aqui, deu errado ali. E eu não tenho a coragem de começar a olhar para o jeito como eu tenho feito as coisas. Às vezes é uma desarmonia que antecede todos os outros erros. Uma harmonia com a qual muitas vezes uma desarmonia
com a qual muitas vezes eu estou acostumado e já não percebo mais os efeitos dela em mim. Então, uma boa forma que a gente tem de curar o nosso comportamento, aquilo que muitas vezes é determinante em nós, o nosso jeito de ser, eu preciso curar o meu jeito de ser. Eu percebendo a beleza da vida. Sim, a vida é bonita. Livrar-me do vitimismo e ir buscar a parte que me cabe. Há tanto que se viver, minha gente. Passe no hospital e você, quando a pessoa enfrenta o limite, a doença é assim, né? Ela nos retira todos os excessos. A gente fica muito de verdade. Encontre uma pessoa que está vivendo a indigência que a doença mostra, e você vai ver um ser humano de verdade. Às vezes, quando nós estamos muito saudáveis, muito cheios de oportunidades, nós nos escondemos, nós fingimos. Agora, a doença não, ela arranca tudo o que pode parecer um esconderijo para nós. Tudo que pode funcionar como um esconderijo. Aliás, eu fico identificando como, quando a pessoa vive o amadurecimento, como ela vai dispensando esses esconderijos ao longo da vida. E como é bom conviver com essas pessoas que já não estão mais necessitadas dos esconderijos. Quando são elas, a maturidade faz isso com a gente vai dispensando os esconderijos que antes eram tão fundamentais para a gente dar conta de ser quem a gente quer ser. E aí o próprio movimento do tempo vai fazendo com que fique ao nosso lado. O fato se interessou por nós e não pelas nossas cascas. Porque o sucesso é uma casca. Às vezes a pessoa se aproxima de você, sabe que você é uma pessoa que deu certo na sua área, então é bom aparecer ao seu lado, é bom tirar uma foto com você, é bom demonstrar aos outros que ela é sua amiga, mas na verdade ela não está interessada em quem você é. Ela está interessada na casca que você tem e ajuda ela a ter uma outra casca que possa ser interessante. Hoje nós vivemos nessa época, né, onde nós nos demonstramos tanto, nos mostramos. Todo mundo tem uma rede social onde se mostra um pouco. Isso pode virar uma neurose, porque você acaba buscando pessoas não para encontrá-las de fato, mas para alimentar a sua necessidade de registrar e ter material para publicar depois. Então, quando nós nos encontramos e não temos necessidade de publicar o que vivemos, é porque de fato nós apreciamos o que vivemos. Não estou dizendo que é problema publicar. Eu estou dizendo que muitas vezes, no excesso de publicação, nós estamos escondendo a nossa necessidade de instrumentalizar o outro, de apenas aproveitar a casca. Eu estava dizendo do sucesso. Sucesso é um exemplo. Mas o dinheiro também. Quantas pessoas se aproximam das outras por causa daquilo que elas podem oferecer materialmente? Também é uma bobagem, né? Porque pode ser a situação mais confortável do mundo. Eu, particularmente, eu não suporto se a minha alma não estiver se sentindo bem. Ah, aquele barco é maravilhoso, nós vamos passar lá uma semana. Deus me livre. Barco maravilhoso com pessoas com as quais a gente não se identifica. Aquilo que pode parecer um paraíso, para mim é um inferno. Ah, mas nós vamos fazer uma viagem de graça, tudo pago. E o que eu pago para estar lá? Emoção. E tem gente que se sujeita a isso. Passar um final de semana ali ou aqui, só para aparecer, só para manter a casca que é sua e também dos outros. E aí o oco do coração vai acontecendo naturalmente. Nós vamos ficando ocos. E a vida é tão para fora,
tão para fora e tão pouco para dentro, tão pouco para dentro, que nós vamos perdendo a própria. Então, vencer tudo isso para que a vida valha a pena, requer uma reflexão diária. Requer um exercício diário. Ficar onde é que nós, de fato, estamos nos exercendo. Você pode pensar que isso eu estou falando é a partir de mim. Não, falo de mim também. Eu tenho certeza que você, em instâncias diferentes, vive o mesmo conflito que eu vivo. Você também percebe o oco social, o oco antropológico bem ao seu redor. Ou então até mesmo em você. Essa tem sido uma característica dos nossos tempos. Nós estamos cada vez mais vazios. Nós estamos indispostos aos conteúdos. Estamos muito afeitos aos discursos breves. E com isso nós vamos causando um prejuízo humano. Um prejuízo humano. Hoje o Alexandre Garcia refletia no Jornal da Manhã em quem votam aquelas pessoas, por exemplo, que fizeram a baderna no Espírito Santo. Não existia policiamento. Ou então, em quem votam, e essa era a reportagem de hoje, as pessoas que passam nas cancelas dos pedágios sem pagar. Voltam nos mesmos safados? Nós temos vergonha deles? Em quem votam, Alexandre Garcia? Ele perguntava. Em quem votam os baderneiros que, porque não existe policiamento, se sentem no direito de invadir as casas, de quebrarem as lojas? O caos social que o Espírito Santo viveu, e todos nós nos solidarizamos na época, e continuamos solidários porque a violência continua. Esse caos social, minha gente, ele é fruto de um prejuízo humano que nós estamos vivendo aos poucos, sem perceber que nós estamos cada vez mais empobrecidos do ponto de vista humano, de cidadania mesmo. Às vezes, falar de cristianismo, eu preciso recrutar os valores do cidadão. Até para eu compreender o que é ser cristão, eu preciso antes compreender o que é ser cidadão, que é justamente estar consciente das lógicas da cidade. O que é estar consciente das lógicas da cidade? É saber que existe um bem comum, que eu não tenho o direito de pichar aquela parede, porque ela não é minha, aquela casa não é minha. Como é que eu vou pichar o muro que não me pertence? O proprietário daquele muro não escolheu aquela pichação. Ele não pediu para que alguém fizesse. Aí nós vamos lá, nos sentimos no direito de comprar os nossos sprays e sair pichando a casa dos outros. Ou então, é uma praça que foi feita para todos nós e eu uso como se ela fosse feita apenas para mim. Eu quebro, eu danifico, eu jogo lixo no chão. Ou então, porque eu percebo que não existe um policiamento, não existe uma vigilância, eu me sinto no direito de quebrar a porta de um estabelecimento comercial e roubar o que existe lá dentro. Veja, estamos falando de um prejuízo humano que nós não podemos nem contabilizar mais. Porque é aqui que nós estamos ficando pobres. A qualidade das pessoas. Sabe quando você percebe que um filho está ficando delinquente? Você percebe que uma criança já pequena, ausente de regras, ausente de aprendizados que possam colocar nela uma moral natural, sabe, um impedimento ético, para que ela não prejudique o outro, para que ela não mate o outro, para que ela não roube o outro, aprendeu de criança. A pergunta do Alexandre Garcia, né? Que país nós estamos construindo que nos dá o direito de quebrar todas as regras sociais para um benefício particular, para uma comodidade particular? Porque estamos ocos.
Estamos vazios, estamos bobos, estamos superficiais, estamos fúteis. Essa futilidade, essa superficialidade tem causado um prejuízo social terrível. E é por isso que nós precisamos bater sempre nessa tecla. Se nós não mudarmos a maneira como nós educamos os nossos filhos, colocando neles valores desde sempre, precisamos esperar mudança. Se nós não pedirmos a esses governos que riem da nossa cara, Brasília, com todo respeito às pessoas de bem que moram lá, quando eu digo Brasília, eu digo as instâncias do poder que nos governam. E quando eu digo Brasília, eu falo também das nossas prefeituras, dos nossos estados. Entenda a metáfora do poder. É uma fábrica de deboches. Todos os dias debocham da nossa. Se nós não estivéssemos entendendo todas as articulações criminosas que estão sendo feitas para a manutenção de uma corrupção que nunca tem fim. Vergonhosa. É assim que a gente dá conta da vida. À medida que nós articulamos e convocamos os nossos dons, as nossas possibilidades e colocamos tudo isso ao nosso favor. Porque ninguém gosta de sentir-se inútil. Às vezes nós vamos ficando entristecidos, nós vamos ficando rudes, como se houvesse um rancor, não é verdade? Às vezes a gente encontra pessoas tão rancorosas, vivem a partir do rancor, se movimentam a partir do rancor, falam a partir do rancor. O rancor é aquele eixo giratório que faz com que aquela pessoa seja quem ela é. Tem que quebrar isso. Joga uma aguinha ali, joga uma sensibilidade naquele momento, naquele lugar, para que o rancor não continue prevalecendo, para que o rancor não continue falando mais alto. Essa vida é curta demais para você perdê-la com seus dissabores, para você desperdiçá-la com sentimentos que não são nobres, mesquinhos. Joga uma água sobre esse terreno árido para que você volte a acreditar nos recursos que Deus lhe deu, e então você vai viver a dinâmica dessa música. Deus cuida de você à medida que você recruta os dons que Ele colocou na sua história. Por isso que não cabe preguiça no processo existencial. Ainda que você não acreditasse em Deus, se você levasse a sua vida a sério, já seria o suficiente para você convocar a sua coragem e não admitir a preguiça na sua vida. Na preguiça ninguém chega a lugar nenhum. Ninguém pode segurar um ser humano que administra bem as possibilidades que tem. Ninguém pode segurar um ser humano que optou por ser bom, que optou por fazer a bondade lhe dada como um dom sagrado frutificar, florescer, porque todas as pessoas que estiverem ao seu redor serão beneficiadas com a sua bondade. E é muito gratificante. É um fruto da fé em nós, quando nós identificamos os frutos, os outros frutos. Já é um fruto anterior. Deus me concede esse fruto. E quando eu me alimento com esse fruto que Ele me deu, eu começo a produzir outros. São desdobramentos. Essa fé nunca termina. Que a partir do momento que eu sei que sou cuidado por Deus, e na experiência de saber-me cuidado, eu começo a agir respondendo com o cuidado que eu preciso ter com aquilo que me deu. A fé é sempre a experiência do cuidado, porque se a gente não se sabe cuidado, a gente não confia no outro. Desde pequeno a gente aprendeu a exercer essa confiança natural nas pessoas. Eu caminho na direção da minha mãe quando estou dando os meus primeiros passos, porque eu sei que ela não me deixa cair. Ela estará ali para me sustentar. Fé e cuidado são duas palavras que caminham juntas. São duas experiências complementares, poderíamos dizer. À medida que eu confio, eu me sinto cuidado, e à medida que eu me sinto cuidado, eu confio. Não esqueça mais disso. Fé é isso. Fé é você acreditar que uma riqueza interior lhe foi dada
E que a partir do momento que você recebe essa riqueza, você é convidado a cultivá-la. Por isso que não é uma via de uma mão única. São duas. Deus me concedendo e eu trabalhando sobre aquilo que Ele me concedeu. Aí, minha gente, ninguém segura a gente. Ninguém segura um ser humano que está vivendo a dinâmica da fé. Essa fé que nos vem do céu e que mexe na terra da nossa história. Volto a dizer, ninguém pode segurar um ser humano que sabe administrar bem a si mesmo. E talvez esse seja o nosso maior empenho. O resultado da fé em nós é quando nós reconhecemos que Deus cuida de nós, em nunca nos negar os instrumentos para a nossa alegria, para a nossa felicidade, mesmo quando os tempos são ruins, mesmo quando a vida parece ser cruel. O resultado da fé ali é a gente permanecer em pé, mesmo quando tudo parece ruir ao nosso lado. E é interessante que dentro do contexto das religiões, confiar em Deus é, antes de qualquer coisa, a gente sentir-se cuidado por Ele. Eu, na minha experiência de fé, sei que Deus cuida de mim. Me supre de todas as minhas necessidades como pessoa. Por quê? Porque Ele é a origem de todos os meus dons. É como se Ele fosse um grande presente que eu recebi, que é tão grande, que não cabe dentro de nenhuma gaiola, de nenhuma caixa. Então eu vivo para desvendar o presente que Deus me dá diariamente através da minha vida. E aí, nós estamos vivendo a dimensão mais profunda do processo de fé, que é justamente você sentir que Deus transforma a sua maneira de se enxergar, Deus transforma a sua maneira de enxergar o outro, Deus modifica a maneira como você olha para o mundo. Você se recebeu de Deus, ainda que você tenha todo o código genético da sua mãe, do seu pai, você tem uma herança genética, tudo isso lhe foi dado por Deus. É bonito a gente confiar nessa providência que antecede todo o movimento humano, porque aí você salvaguarda a graça de Deus e ao mesmo tempo não despreza o esforço humano, porque eu não fiz nenhum esforço para receber o que eu recebi, mas por outro lado, eu fiz esforços para que eu pudesse desenvolver aquilo que eu recebi. Não é assim na sua vida? Aí você identifica que não somos todos iguais. Eu cá estou vivendo os meus conflitos, os meus desafios, para poder permanecer em pé, para continuar acreditando como eu acredito, mas eu preciso recrutar diariamente os meus recursos humanos, olhando para eles como dons divinos que me fazem prosseguir no caminho, para não desistir, para não perder o amor pela vida, para não perder o elan vital. É assim que faz. Não é nenhuma resposta mágica, não é nenhuma receita mágica. Mas se você quiser dar significado aos seus dias e viver a sua vida com um pouco mais de leveza, você terá de recrutar todos os dons que Deus lhe deu diariamente. De nada adianta Deus lhe dar um dom, lhe conceder uma vocação, isso é, um chamado, uma voz interior que conclama todos os seus recursos humanos, se você não se colocar a caminho na realização, ou até mesmo na identificação desses recursos que lhe foram dados. São esses recursos que nos sustentam existencialmente. As possibilidades são muitas. Um ser humano nunca esgota todas as suas possibilidades, tamanha a riqueza que ele recebeu. Eu, você, nós ainda não chegamos nem na metade do conhecimento de tudo aquilo que nós podemos como gente. É isso que nos sustenta, é isso que faz a existência ser suportável, porque existir não é fácil. Sentir esse corte existencial diariamente, a nos doer, a nos desafiar, por quê? O desconforto faz parte do processo. Ainda agora, há pouco tempo, lá em Teresina, tive a oportunidade de conhecer a Renê, uma mulher que perdeu o filho num desastre aéreo. E naquele mesmo acidente morreu o sobrinho dela. Era o filho único dessa mulher. Ela me abraçou ali naquele momento
Ela chorava tanto, e ao mesmo tempo que ela chorava, ela interrompia aquele choro de repente e começava a falar tudo aquilo que estava pesado no coração dela, e ela se denunciava, sabe? Ela dizia: eu não consigo perdoar a Deus pelo que aconteceu, eu não consigo perdoar a vida pelo que aconteceu, eu estou me sentindo no prejuízo, eu só tinha um filho, por que Deus me arrancou esse filho? Isso acontece quando a vida nos dá um golpe assim, que a gente não tem explicação para esses golpes. Eu posso até recrutar os recursos da minha fé para me ajudar a conseguir ficar em pé, mas não me responde. Minha gente, a religião que se pretende a ser honesta, ela não dá respostas mágicas para ninguém, porque a fé não é uma resposta mágica. A fé é como se fosse um esqueleto, sabe? Que a gente tem que encher de carnes humanas, de significados humanos, para a gente continuar em pé. O esqueleto nos foi dado por Deus, é Ele que nos põe em pé. Agora os recheios são humanos. E ela queria arrancar de qualquer maneira uma resposta minha. E é claro que eu não ousei dar nenhuma resposta pronta para ela. Ali naquele momento, aquela mulher recrutava dentro dela, ela estava expondo tudo aquilo que era desassossego, desarmonioso, sabe? Aquela falta de harmonia interior que colocava aquela mulher com um coração duro naquela hora. Porque a fé consiste em reconhecer um cuidado que antecede todos os meus esforços. Deus continua me dando a capacidade de perdoar, por mais duro que tenha se tornado o seu coração, porque às vezes acontece. Às vezes acontece. A vida vai sendo cruel com a gente, as coisas ruins vão acontecendo, o coração da gente vai ficando duro, a gente vai perdendo a capacidade de amar o outro. Isso não é um problema só seu, não. É um problema meu, é um problema do Christian, é um problema de toda essa equipe que trabalha aqui. É um problema dos homens mais santos da história. É um problema que está presente nos corações mais bem intencionados. Não se sinta pior do que nós, ou não se sinta pior que os outros por causa disso. Coração duro existe em todo lugar, ainda que ali exista muita gente santa, corações duros estarão ali. E ali naquele momento, eu sentia que por mais que aquela mulher desafiasse Deus, o esqueleto da fé estava ali nela. O que faltavam eram os enxertos humanos. Porque a vida daquela mulher estava realmente muito pobre. A casa daquela mulher estava muito pobre. Por onde andava o menino que tanto deu alegria a ela? Todos os significados daquele filho na vida dela foram ceifadas com um avião que caiu. E caiu também o mundo. Caiu também todo o contexto que sustentava os significados daquela mulher. Ninguém nos prometeu que seria fácil. É aí que entra a experiência da confiança. É aí que entra a bonita experiência da fé. O papel da fé sendo um pano de fundo para esse existir que é tão conflituoso, mas ao mesmo tempo é tão prazeroso. Eu confio, porque eu me sinto, me experimento, cuidado por uma força superior, que não tem o papel de facilitar a minha vida, de torná-la isso ou aquilo, de fazer com que meus caminhos fiquem mais breves, menos distantes. Não, não é assim não. Seria uma ingenuidade da nossa parte acreditar que Deus vem para facilitar a nossa vida. Deus vem para nos fortalecer. É disso que nós estamos falando. A experiência de fé, nós não conseguimos mensurar. O que a gente sabe é que às vezes os acontecimentos retiram a nossa inteireza e dão a gente um coração duro, então é natural. Você não pode se sentir pior por ter esse coração duro. Agora, você pode sentir-se motivado a permitir que todos esses recursos que nos chegam pela graça de Deus, a alegria, a esperança, que são coisas que moram dentro de você, e que às vezes ficam soterradas por causa dos fatos, da mesma maneira como a esperança, a alegria, a fé, a perseverança, essas virtudes estavam escondidas no coração da Renê.
Por isso que acreditar de maneira madura em Deus é você convocar diariamente os seus recursos, acreditando que esses recursos têm uma origem divina. Foi Deus que me deu. É Deus que me dá a fé, é Deus que me dá a coragem, é Deus que me dá a disposição, é Deus que me dá a alegria. E você pode enumerar todos os elementos que fazem a vida da gente ser mais interessante, valer a pena. Porque às vezes a gente não sabe administrar as coisas ruins que nos acontecem. É como aquela mulher que perdeu um filho, é como aquela mulher que perdeu o marido e perdeu o chão da sua vida. Só que aí você coloca uma origem sagrada em tudo isso. Então a minha coragem não nasce de mim. Ela pode até brotar em mim, mas ela tem uma outra origem. Ela vem de Deus. Está vendo a diferença? Como a preposição, a teologia mora nas preposições, é de Deus em mim. É uma força de Deus em mim. Até quando eu vou perdoar alguém. Se eu já estou arrependido, é porque a graça de Deus já me fez reconhecer o meu erro. Eu por mim mesmo, minha gente, marcado pelo pecado como sou. Você, marcado pelo pecado como você é. Você teria uma dificuldade imensa de reconhecer por você mesmo que você errou, que você pecou. E o que acontece para a gente? O que a gente pode fazer para recrutar isso de volta? É igual uma semente que está numa terra árida. Precisamos aguar, precisamos cultivar. Aí é a hora dos amigos, das pessoas que estão ao redor, do padre, do pastor, do monge, daquela pessoa que a gente sabe que é espiritualizada, que pode até não pertencer a nenhuma religião, mas tem uma presença de Deus tão grande no coração que uma palavra que diz faz diferença para quem escuta. Onde a gente menos espera, as sementes do verbo estão sendo germinadas, a presença de Jesus, ainda que de maneira oculta, sem ser revelada, sem esse nome ser dito, está acontecendo lá. Ou você acha que Jesus fica privado com os muros das igrejas? Ou você acha que Jesus vai deixar de acontecer no coração de uma pessoa porque ela não está na mesma pertença religiosa que nós? Jesus acontece onde quer e onde pode, onde ele encontrar um espaço para fazer florescer todos esses recursos humanos, todos esses enxertos que fazem o complemento do esqueleto, ele vai fazer. E se estiver num terreno árido, se esses dons estiverem colocados em terrenos áridos, faça o seu esforço de jogar uma água sobre eles. Como é que a gente joga água sobre os dons? Abrindo mão daquilo que é negativo, prestando atenção nas coisas bonitas da vida, sensibilizando a sua alma com uma música interessante, com um poema que possa fazer bem ao seu coração, com uma leitura que possa ajudar a abrir o seu horizonte. Um livro faz tanta diferença na nossa vida, minha gente. Uma leitura boa, não é verdade? Se aduba, para que todo aquele potencial que há na semente se desenvolva e aquela semente possa tornar-se a árvore que potencialmente existe ali dentro. A mesma coisa é a liberdade. Poder dizer, hoje livre sou, é você assumir que você está num processo de libertação da própria liberdade. Porque só quem se possui se oferece. Só o livre, de fato, mas pode é um exercício, experimentar isso. Essa liberdade talvez seja o que mais me encanta na vida, porque às vezes eu me vejo prisioneira de sentimentos tão infantis, ciúme, comparação. Cada vez mais, o movimento da vida me levando a compreender a partir da minha experiência e da experiência de vejo quem vivendo ao meu lado, que a verdadeira experiência de Deus, ela nos posiciona num contexto de maturidade que nos livra de todos os pesos e as amarras que o infantilismo nos coloca. E às vezes a gente não entende que das realidades baixas, digamos, da nossa vida, das paixões da alma, elas precisam ser dominadas de cima para baixo e não de baixo para cima.
Então, são exercícios mesmo. É um exercício espiritual, o levantar a ponte do castelo interior e, ok, vamos conhecer quais são esses fulanos que me habitam, né? Que muitas vezes o nosso amor, ao invés de proteger, ele desprotege, porque ele infantiliza. Ele é muitas vezes marcado por faltar realidade, né, no amor. Igual a pessoa que está apaixonada, né, ela não consegue ver a realidade. Uma mente apaixonada, uma mente que está muito envolvida com uma outra pessoa que acabou de chegar, é um perigo. É um perigo tomar decisões erradas. A paixão cega. Gosto sempre dessa diferenciação, né? A paixão é a antessala do amor. A gente só pode dizer que ama depois de ter apagado todos os fogos incendiários da paixão, porque eles são perigosos. E se dá o direito de não gostar, Fábio. A gente tem o direito de não gostar. Gostar é uma coisa, amar é outra. Eu posso me simpatizar com você profundamente. E a gente tem uma conexão deliciosa. Mas eu não sou obrigada a te amar, porque eu não escolhi te amar. Amar é uma escolha. E às vezes no nosso dia a dia a gente não sabe essa diferença e nem se dá o direito de não gostar de alguém. Assim, se o fulano está lá quase morrendo e precisa da minha ajuda, eu vou lá, eu sou cristã, eu sirvo ao Cristo. Mas eu não preciso comer pipoca para o cinema com a pessoa. Claro, você tem um limite que você pode estabelecer, né? Para com carinho. O amor comporta o respeito, é isso que você está dizendo. Isso. Eu não vou te prejudicar, eu não vou te boicotar, mas por outro lado eu também não tenho a obrigação de conviver, de estabelecer esse vínculo diário, de trocar o telefone, né? E às vezes as pessoas confundem muito, elas são muito... uma imaturidade mesmo na compreensão do cristianismo. Nossa, quantas vezes já sofri por essas imaturidades, já fui imatura tanto, oh meu Deus, tanto, que hoje já me é mais fácil compreender quando alguém é imaturo comigo. Às vezes eu encontro pessoas absolutamente à margem da experiência cristã, ainda pautada nas obrigações, sufocadas pelas obrigações que por acaso existem dentro do cristianismo. Né? E às vezes eu encontro algumas pessoas tão livres, mas tão livres, que já encontraram, me parece que o que há de mais profundo do cristianismo. Você falou dessas etapas que a gente precisa mergulhar para chegar ao que há de mais indomável em nós. E o cristianismo é um movimento justamente que passa por essa conquista do que é indomável, para depois você viver a liberdade de ser quem você é. Disciplina é a palavra de hoje. Nós estamos cada vez mais mergulhados num contexto que nos desobriga da disciplina, e isso é muito triste. É muito triste quando nós identificamos que os nossos filhos estão ficando estranhos, eles estão ficando estranhos a qualquer tipo de sacrifício. Porque a vida tem de ser assim, a vida nós temos que facilitar. Tudo bem, as facilidades de hoje, elas são muito boas. Mas elas não podem retirar de nós a oportunidade de vivermos a ascese e a disciplina que faz com que todo homem, toda mulher, encontre esse equilíbrio, esse amadurecimento. Como o mundo de hoje nos estimula para fora o tempo todo, como vida interior tem sido difícil, né? Nos dias de hoje. É um trabalho custoso. Meu terapeuta sempre dizia, a gente acha que a vida interior vem de graça, vem no pacote da vida, né? Eu nasci, então eu já tenho tudo internamente instalado, né? É como se eu tivesse vários programas para rodar, mas eu preciso entender como é que eles funcionam. E realmente, deixar de falar ou estar distante das pessoas ainda não é estar só. Ainda não é estar silencioso por dentro. Às vezes a gente acha que nós não temos domínio sobre o pensamento. Sim, a gente tem domínio sobre o pensamento. O pensamento precisa ser educado em alto nível.
A gente precisa elevar o nível do pensamento com bom conteúdo. Ai, minha cabeça anda cheia de besteira. Se para a vida intelectual você precisa educar o pensamento através da concentração, a vida espiritual não é diferente, né? É que às vezes a gente reza pedindo a Deus, tira isso da minha cabeça. E aí Nosso Senhor às vezes nos proporciona um filme bom, um livro bom, uma música boa para educar e canalizar o pensamento, e a gente fica brigando numa ignorância interior de como se lida com isso. E na verdade a gente precisa viver aquela realidade de superior domina inferior, né? Então eu tenho lá meus instintos, minhas emoções, meus sentimentos que já são mais conscientes, meus pensamentos, minhas vontades, que são as decisões baseadas no meu pensamento, e aí vem o espírito. Ou posso até colocar aqui vontade e pensamento. Não há ninguém, nem nada que possa escravizar uma mentalidade de alguém que realmente quer ser livre. É igual naquele filme, Um Sonho de Liberdade, quando aquele homem passou tantos dias na solitária, preso ali. Quando ele saiu de lá, perguntaram, como é que você suportou ficar lá? Ele falou, foi tranquilo. Eu ouvi música o tempo todo. Aí o outro disse, mas como? Lá nem música existe? Elas estão todas na minha cabeça. É aqui. É na cabeça que a gente é libertado. É por isso que é aqui que Deus acontece. Quando Deus entra na minha mentalidade, quando Deus modifica o meu jeito de olhar para mim, o meu jeito de olhar para o mundo, Ele vai modificar naturalmente o meu jeito de olhar para aqueles que estão ao meu lado. Ele vai modificar o jeito como eu olho para as minhas restrições, para as minhas perdas. E aí, outro destino não há a ser buscado, a ser conquistado, a ser experimentado. Às vezes nós ficamos muito medrosos, nós temos muito receio de dizer para o outro que o outro está sendo excessivo. Às vezes nós temos, e na hora que você vai fazer isso, você faz do jeito errado. A palavra certa, quando é dita no momento certo, e o outro acatando também, porque você também não tem a obrigação de ficar falando a vida inteira aquilo que você já disse uma vez, e a obrigação é ele acatar, porque a vida é dele. A partir do momento que você identifica que no seu território você quer estabelecer esse limite, é direito seu, e o outro tem que acatar sim. E a partir do momento que a gente lida com um pouco mais de verdade, a gente dá a oportunidade ao crescimento do relacionamento. Às vezes a gente sofre demais porque a gente não sabe ser honestos. E é difícil mesmo. Eu sei que não é fácil você estabelecer os limites do território, não é? Às vezes o outro invade demais. É engraçado, né? A gente que é público, o tempo todo a pessoa tenta invadir meu território, a pessoa dá palpite no meu óculos, gente. Faz com carinho? Pode ser. Eu vou usar o óculos que eu quero. Eu vou usar a roupa que eu quero, não é verdade? Você já ouviu isso? Às vezes a pessoa se sente no direito de passar um e-mail longo para você, dizendo que você não deve usar. Me desculpe. O outro dá palpite demais na sua vida, você sofre isso. Eu sei que você sofre. Eu não estou falando de uma coisa que é privilégio meu, não. As pessoas têm que entenderem que até na comunicação escrita, no e-mail ou na palavra, na carta, tem limite. Que o outro só pode ultrapassar se você deu a ela esse direito. Existem intimidades que isso é questão de educação, que nós precisamos retomar. As pessoas estão muito deselegantes, como diz Ana Anhenberg. E deselegância, é verdade. Nós somos deselegantes demais quando nós damos palpite naquilo que a gente não foi chamado. Os relacionamentos, muitas vezes, dentro da nossa casa, entre os amigos, são assim. As pessoas estão invasivas demais. Nós estamos numa época em que a comunicação é fácil. No Twitter você entra, você fala o que você quiser, você dá palpite no que você quiser, você fala com aquela pessoa. Agora, cuidado, porque as regras da elegância, do bom senso e da intimidade valem para toda e qualquer forma de comunicação. É interessante que a gente tenha o cuidado de saber o que eu vou dizer para aquela pessoa. Eu tenho direito. Ela me deu liberdade para isso.
Será que eu estou sendo coerente com o tanto de intimidade que eu tenho com ela? Será que eu estou agindo a partir do meu lugar? Será que eu tenho compreensão do lugar que eu ocupo na vida dessa pessoa para eu dizer o que eu vou dizer? Você sabe? E às vezes o contrário também acontece. Às vezes você tem toda a intimidade com aquela pessoa, você é irmão dela, você é amigo íntimo e você não tem coragem de ultrapassar o território que é direito seu ultrapassar porque você tem intimidade. Então, ultimamente, os nossos relacionamentos estão tão pouco qualificados porque nós erramos dos dois lados. Ou a gente erra porque a gente ultrapassa e fala o que não é direito a gente dizer, porque o outro não me pediu opinião e nem tampouco me deu liberdade, não tem amizade comigo, não tem intimidade comigo para me permitir dizer o que diz, ou porque eu tenho a intimidade com ele, mas não me exerço no papel que eu deveria exercer. Eu não sou com ele honesto o suficiente para apontar nele aquilo que a nossa amizade nos dá direito a apontar. Sabe, minha gente, eu fico pensando que cada vez mais nós precisamos ter cuidado. Os nossos relacionamentos precisam ter qualidade. E eu quero ter relacionamentos de qualidade. Eu quero ter amigos que tenham possibilidade de acessar as minhas questões, as mais difíceis, as mais duras, e ter a oportunidade de dizer alguma coisa a respeito disso. Eu quero ser afrontado, sim, por quem me ama. Eu quero, sim, ter a oportunidade de ser desafiado por quem me conhece, por quem tem intimidade comigo. Você também tem o direito de ter isso. Porque quando nós temos um amigo de verdade, para participar da nossa vida, para interferir do jeito certo, meu amigo, a vida ganha outra qualidade. E a experiência da amizade, do comprometimento, é absolutamente saudável para todos nós que queremos ser melhores, que queremos avançar. Eu desejo isso, né? Que nesse tempo de tanta comunicação, de tanta fala, de tanta gente que diz, a gente possa encontrar alguém que nos diz aquilo que a gente realmente precisa ouvir. Tenho medo de, no meio de tantas palavras, a gente falar e não comunicar com ninguém. Outro dia, só para encerrar, conheci filha de um grande escritor. E eu comentei com ela, ela me escreve de vez em quando um e-mail, sempre muito polida, sempre tratando de assuntos que são pertinentes. E uma vez eu comentei com ela, você escreve pouco, escreve muito bem, mas muito pouco. Ela falou assim, padre, eu tenho um profundo respeito pela palavra. Eu não uso para banalizá-la. Eu acho que isso tem nos faltado, minha gente. O uso da palavra do jeito certo. Eu desejo do fundo do meu coração que a palavra certa, no meio de tantas falas, de tanta gente que fala tanto, você tenha a oportunidade de ouvir uma palavra que possa lhe fazer bem e ao mesmo tempo oferecer a alguém uma palavra que possa mudar, que possa